Sangye chodan soke chonan la jancho bardo dani kyapsu chi take chinsoy ginpe sonan ke rola penje sangye drupa isho sangye chodan soke chonan la janchu bardu dani kyapsu che dage chingso ginpe sonan ke rola penje sange drupa eisho. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia, até que eu acesse o solo da grande iluminação, eu busco refúgio. Pelo mérito feito através da generosidade e assim por diante, possa eu realizar a budeitude para o benefício de todos os seres. Senchen gedan den gyurche dunye gyudan den gyurche dewa dandami dresho chadan drawe tanyon sho senchen gedan den gyurche dunye gyudan den gyurche dewa dandami dresho chadan drawe tanyon sho. Possam todos os seres obter a felicidade e serem felizes. Possam todos permanecer livres do sofrimento e das causas do sofrimento. Possam todos nunca se separar da autêntica felicidade e possam todos permanecer em um estado de equanimidade, livres do apego e da aversão. Meditação analítica acerca das 4 nobres verdades. Meditação analítica por meio das 3 prajnas, Sherabsum, Triniprana, a prajna do ouvir ou do ler, a prajna do contemplar e do refletir, e a prajna do cultivar, do familiarizar-se por meio da meditação. Primeira nobre verdade. Na primeira nobre verdade, o Buda descreve a verdade ou a realidade da experiência de insatisfatoriedade, de descontentamento e de sofrimento que caracteriza os ciclos de renascimentos e mortes dos seres dentro do samsara. Contemple acerca do significado profundo do que foi ouvido. Agora solte todas as palavras, solte toda a elaboração mental e apenas repouse em meditação silenciosa, focando no ciclo de inspiração e exalação atual, rendendo-se a absorver os frutos da contemplação.
Meditação acerca das 4 características presentes na primeira nobre verdade. A verdade do sofrimento ou a verdade da experiência do sofrimento. As 4 características presentes na primeira nobre verdade referem-se aos 5 agregados, aos 5 skandhas: forma, sensação, percepção, formação mental e consciência, identidade, que correspondem ao que descrevemos quando falamos de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Contemple acerca do que foi ouvido. Agora solte todas as palavras, todos os conceitos e apenas repouse em meditação silenciosa, absorvendo o fruto da contemplação. Características presentes na primeira nobre verdade, envolvendo os 5 skandhas. Impermanência. Os 5 agregados têm a natureza da transitoriedade. São impermanentes e mudam o tempo todo. Contemple a respeito da transitoriedade, das formas, das sensações, das percepções, das formações mentais e das identidades.
Agora solte toda a elaboração mental e apenas repouse em meditação silenciosa, absorvendo os frutos da contemplação. Sofrimento. A aparência de solidez dos 5 agregados surge e está sob a influência de avidya, a ignorância a respeito da natureza dos fenômenos e da natureza da nossa própria mente, e também sob a influência dos kleshas, os estados mentais não saudáveis, emoções perturbadoras e tudo aquilo que nos mantém atados ao samsara. A raiz das experiências de sofrimento está em avidya e nos kleshas. Contemple acerca do significado profundo do que foi ouvido. Agora repouse em meditação silenciosa, absorvendo os frutos da contemplação. Vaziez. Não há, intrínseca e autonomamente, as qualidades que são percebidas nos 5 agregados. O sujeito e o objeto são inseparáveis e surgem simultaneamente. Contemple
acerca do que foi ouvido. Agora solte, dissolva toda a elaboração mental e apenas repouse em meditação silenciosa. Ausência de existência inerente do eu do objeto e do eu da pessoa. Não há um eu autônomo a ser encontrado dentro dos 5 agregados, nem um eu sólido que controla ou que faz uso dos 5 agregados. Contemple acerca do que foi ouvido. Agora solte toda a elaboração mental e repouse, absorvendo os frutos da contemplação.
Assim, concluímos a meditação analítica acerca da primeira nobre verdade, a verdade da experiência do sofrimento, bem como a meditação analítica acerca das 4 características presentes na primeira nobre verdade, características que referem-se aos 5 agregados, aos 5 skandhas, a forma, sensação, percepção, formação mental e consciência, identidade, que correspondem ao que descrevemos quando falamos de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. As 4 características presentes na primeira nobre verdade são a impermanência, o sofrimento, a vaziez e a ausência de existência inerente do eu do objeto e do eu da pessoa. Passamos agora à meditação analítica a respeito da segunda nobre verdade. Ao ensinar sobre a segunda nobre verdade, o Buda descreveu a verdade ou a realidade de que a experiência do sofrimento tem causas. Ele descreveu quais são as verdadeiras causas do sofrimento. Assim temos que as causas, ou seja, os elementos que dão origem ao sofrimento dentro do samsara são a vidya, os kleshas e o karma. Contemple acerca do que foi ouvido. Agora solte todas as palavras e toda a elaboração mental e apenas repouse, absorvendo o fruto da contemplação. As 3 causas ou os 3 elementos que dão origem ao sofrimento são a vidya, os kleshas e o karma. A vidya é traduzido comumente como ignorância. É a incompreensão acerca da natureza última dos fenômenos e acerca da natureza da nossa própria mente. A ignorância dá origem e sustenta a fixação dualística, as parcialidades e as identidades separativas.
A ignorância corresponde ao não reconhecimento da inseparabilidade e da coemergência entre o sujeito e o objeto, entre o observador e o objeto observado, entre o mundo interno e o mundo externo. Contemple acerca do que foi ouvido. Agora solte todas as palavras e apenas repouse em meditação silenciosa, absorvendo o fruto da contemplação. Kleshas. Os kleshas correspondem a tudo que nos mantém transmigrando dentro do samsara e que geram experiências de mundos aflitivos e de grande sofrimento. Aqui, neste contexto, ao nos referirmos aos kleshas, estamos tomando principalmente as emoções perturbadoras, as emoções aflitivas. Ou seja, os estados mentais que deixam a nossa mente enevoada, encoberta e obscurecida. Os kleshas nos impulsionam a ações não virtuosas, a ações não saudáveis, no nível do corpo, da fala e da mente. Eles distorcem a nossa percepção e constroem mundos de experiências de profunda dor e sofrimento. Contemple acerca do que foi ouvido.
Agora solte todas as palavras e toda a elaboração mental e apenas repouse absorvendo os frutos da contemplação. Karma. Por repetição e intensidade, o padrão de fixação dualística vai dando configuração a padrões e tendências kármicas. Karma significa ação e as propensões que surgem a partir desta ação. São as ações repetidamente executadas, gerando padrões de comportamento e automatismos no nível do corpo, da fala e da mente. Repetição e intensidade gerando hábitos e tendências às quais nos identificamos e nos sentimos presos. Assim, temos no karma os elementos tanto da causa quanto do efeito. Contemple acerca do que foi ouvido. Agora repouse em meditação silenciosa, absorvendo o fruto da contemplação.
Façamos agora a meditação analítica a respeito das 16 características das 4 nobres verdades. Assim, temos presente na segunda nobre verdade, a verdade da origem, a verdade das causas da experiência de sofrimento. As 4 características presentes na segunda nobre verdade se referem a avidya, a ignorância a respeito da natureza dos fenômenos e da natureza da nossa própria mente, aos kleshas, que é tudo que nos mantém atado ao renascimento dentro de samsara, aqui em especial as emoções aflitivas, e ao karma, os padrões e tendências de repetição de ações de corpo, fala e mente que surgem a partir da fixação dualística. Primeira das 4 características presentes na segunda nobre verdade. Causas. À medida em que a avidya, os kleshas e o karma estejam constantemente surgindo e operando em nosso contínuo mental, em razão de sua natureza delusiva, de gerarem uma percepção distorcida e aflitiva, eles têm a qualidade de serem as causas da experiência de sofrimento. Contemple acerca do que foi ouvido. Agora solte toda a elaboração mental, solte todas as palavras e apenas repouse em meditação silenciosa, permitindo que os frutos da contemplação se assentem e se tornem unos com seu corpo, sua fala e sua mente. Origem. Os kleshas e o karma, decorrentes de avidya, estão na base da origem do sofrimento, não devendo ser considerados apenas como elos intermediários. Contemple acerca do que foi ouvido.
Agora solte todas as palavras e todo o processo cognitivo e apenas repouse, absorvendo o fruto da contemplação. Forte e ativa produção. Avidya, kleshas e karma atuam forte e ativamente como as principais causas a produzirem o sofrimento, não devendo ser considerados apenas elementos passivos. Contemple acerca do que foi ouvido. Agora solte todas as palavras, solte toda a elaboração mental e apenas repouse em meditação silenciosa, absorvendo os frutos da contemplação. Condição. Avidya, kleshas e karma são mais do que apenas as principais causas do sofrimento. Eles são também causas contributivas
que retroalimentam a experiência do sofrimento. Contemple acerca do significado profundo do que foi ouvido. Agora solte todas as palavras, solte toda a elaboração mental e apenas descanse em meditação silenciosa, focando no ciclo de inspiração e exalação atual, deixando que o fruto das contemplações sejam absorvidas no seu corpo, na sua fala e na sua mente. Isso conclui a meditação analítica acerca da segunda nobre verdade, a verdade da origem,
a verdade da origem e das verdadeiras causas da experiência do sofrimento. Dentro da segunda nobre verdade, há 4 características que se referem à avidya, que é a ignorância a respeito da natureza dos fenômenos e a natureza da nossa própria mente, aos kleshas, que corresponde a tudo que nos mantém transmigrando em samsara e aqui em especial as emoções aflitivas, e ao karma, que são os padrões e as tendências habituais de repetição de ações de corpo, fala e mente. As 4 características presentes na segunda nobre verdade são que avidya, kleshas e karma são causas, são a origem, são forte e ativa produção e são condição. Dedicação dos méritos. Que todos os seres em todos os lugares, atormentados por sofrimentos do corpo e da mente, obtenham um oceano de felicidade e alegria em virtude desses méritos. Que nenhuma criatura viva sofra, cometa o mal ou fique doente. Que ninguém tenha medo ou seja menosprezado com uma mente oprimida pela depressão. Que os cegos vejam formas e os surdos ouçam sons. Que aqueles cujos corpos estão esgotados com trabalho duro se recuperem e encontrem repouso. Que o nu encontre roupa, que o faminto encontre comida, que aquele que tem sede encontre água e deliciosas bebidas, que o pobre encontre riqueza, que os fracos e tristes encontrem alegria, que o desamparado encontre esperança, felicidade constante e prosperidade, que possam ocorrer chuvas oportunas e colheitas abundantes, que todos os medicamentos sejam eficazes e orações saudáveis deem frutos, que todos os que estejam doentes e mal rapidamente sejam libertados de seus males. Seja lá que doenças existam no mundo, que elas nunca ocorram novamente, que os temerosos deixem de ter medo e aqueles que se sentem presos sejam libertados, que o impotente encontre força e que todas as pessoas pensem em beneficiar uns aos outros. Pelo tempo que o espaço perdurar, e enquanto seres existirem, possa eu também permanecer para dissipar o sofrimento do mundo. Que eu me torne em todos os momentos, agora e para sempre, um protetor para os sem proteção, um guia para aqueles que perderam o seu caminho, um navio para os que têm oceanos a cruzar, uma ponte para aqueles com rios para atravessar, um santuário para aqueles em perigo, uma lâmpada para aqueles sem luz, um lugar de refúgio para aqueles que não têm abrigo e um servo para todos os que precisam.